Olá, bem-vindos a mais um Entre Amigos, um local onde a gente aprende mais sobre o amor de Deus. Hoje a gente vai ter uma discussão bem interessante aqui. Eu posso contar com meu amigo Pitu. E aí, Pitu, Olá, como tá? maravilha. Olá a todos. Beleza. E hoje é um tema muito intrigante, porque vai falar sobre o trabalho num aspecto muito importante. O trabalho como um presente de Deus, como uma bênção de Deus, né? A lição vem trazendo essa informação, né, que o trabalho é uma ideia inicial de Deus, porque quando ele cria Adão e Eva, ele designa a Adão e Eva que cumpram as tarefas diárias de cuidar do Jardim do Éden. Isso vocês podem conferir em Gênesis 2:15. E, na verdade, isso aconteceu. O mais importante, às vezes a gente lê essa passagem e fala, não, aqui começa a surgir a designação de Deus para um trabalho para a humanidade, só que essa designação foi em um mundo perfeito. O homem não havia pecado ainda, havia plena harmonia entre o homem e a natureza e todos os seres criados, os animais, tudo, inclusive na relação entre o homem e o seu Criador, Deus, né? Então, nós chegamos numa conclusão de que, ou vamos partir de um pressuposto de que o trabalho é uma bênção. Foi um presente de Deus designado ao homem, né? E a gente vai tentar compreender, em face de todo o contexto da lição e da Bíblia, se isso realmente pode ser aceito ou não, né? Então, mesmo em um mundo sem pecado, lá havia a designação do trabalho. Na sociedade dos judeus também, refletindo os ensinamentos de Deus, toda criança aprende um ofício. É claro que eles devem ir à escola, é claro que eles têm as tarefas de um estudo formal, mas, paralelamente a isso, culturalmente, todo pai judeu precisa ensinar um ofício ao filho, né? E isso daí a Bíblia nos traz um exemplo que o próprio Jesus seguiu a carreira do seu pai, que era José, que era carpinteiro, e Jesus trabalhou com José por muitos anos, antes de iniciar o seu ministério para a salvação da humanidade, né? Então, o que me vem meio à mente agora, Pitu, e Hum, que a gente poderia refletir juntos aqui é olha, se o trabalho é um presente de Deus, e se essa é a forma correta da gente encontrar felicidade, será que os padrões hoje, na sociedade que nós vivemos, eles alteraram os planos iniciais de Deus? Eu vou colocar 2 pontos para a gente discutir. tá. A humanidade na fase enquanto criança e a humanidade na fase adulta, né? Isso porque hoje as crianças são colocadas diretamente na escola e é muito comum elas só passarem a trabalhar a partir de concluírem a Sim. universidade, o E ensino eu queria também universitário. colocar não só essa divisão, né, da criança e do adulto, mas também até, como você já comentou, antes do pecado e após o pecado. E você já falou que Perfeito. quando Deus criou, né, o homem criou o universo, criou Adão, o jardim do Éden, colocou Adão lá para cuidar do jardim do Éden. E a primeira tarefa foi dar nome a todos os animais. Então, Uhum. o trabalho não veio, talvez, como talvez alguns possam pensar, depois do pecado, porque tiveram que arar a terra, então daí tinham que trabalhar para poder se sustentar. Não, o trabalho já veio antes, e como você até falou, o trabalho é um presente de Deus. E isso é comprovado em Eclesiastes 3, 12 e 13, vou ler rapidinho aqui para vocês, Oh, que diz o vai, seguinte: vai. então entendi que nesta vida tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. E no versículo 13, todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho.
Isso é um presente de Deus. Então, não mudou, o pecado não mudou a forma como o trabalho deve ser visto. E como você falou também, um exemplo, na época do povo de Israel, as pessoas aprendiam uma profissão para também não ser levados no caminho da criminalidade. E Jesus, o exemplo, né, aprendeu a ser marceneiro, e o próprio apóstolo Paulo também, como adulto, enquanto ele, após a sua conversão, ele trabalhou por 1 ano e meio fazendo tendas. Então, o trabalho dignifica. Ele fazia as tendas e aos sábados ele ia na sinagoga para Vai aprender, para ensinar, discutir, tá. para ensinar, né? Então, nesse aspecto, não mudou. O que mudou é que não temos o trabalho infantil, ou não deve existir o trabalho infantil, claro. Mas isso não quer dizer que as crianças não podem aprender tendo as suas tarefas em casa, ou vendo como nós somos, e dando um exemplo de que o trabalho dignifica e enobrece o caráter, porque necessitamos do trabalho, não só para nos manter como economicamente, mas muitas pessoas veem o seu trabalho como a sua identidade, né? Que a gente pode ver que quando você conhece uma pessoa que você está se apresentando e conhecendo pela primeira vez, invariavelmente uma das perguntas acaba sendo: e o que você faz, Que né? Você você trabalha faz, com né? o quê e tal, né? Isso é É, tão normal, porque acaba a gente se identificando com o trabalho que a pessoa faz, né? Essa que é a para a gente importância do trabalho, não é? notar a importância do trabalho justamente. Então, quer dizer, a gente está chegando a uma conclusão aqui que eu concordo com você também, é de que o trabalho não é uma maldição. Ele não veio no pacote do pecado, né? Aham. Ele veio dentro da cesta de criação de Deus, né? Então, o trabalho ele vem complementar o equilíbrio que torna o homem feliz. É, A gente pode chegar nessa conclusão de porque o homem ficar no ócio, Deus sabia, olha, isso vai fazer mal para o nosso lado emocional, para o nosso lado psicológico. E eu creio que isso daí a gente pode conversar daqui a pouco, a gente vai ver que é uma realidade, né? Mas tem dois aspectos, então, que a gente pode tratar. Eu acho que daí o impacto da sociedade é de a gente compreender mal o trabalho como um fim, e uhum. compreender mal o trabalho, mas o trabalho como um castigo. E nesses dois extremos, nós encontramos o workaholic e nós encontramos aquela pessoa que vai cabisbaixa para o trabalho, porque entende, nossa, eu não aguento mais esse trabalho, né? E daí eu queria colocar, eu acho que é algo que está muito próximo de nós nesses dias, é como essa pandemia do COVID-19 tem impactado a vida da humanidade quanto ao trabalho. No sentido assim, se tem mudado o ponto de vista da humanidade ou quanto ao trabalho. Como mudou o seu ponto de vista, Pitu, quanto ao trabalho? O que tem mudado na sua vida frente a esse contexto que a gente vive hoje? Olha, para quem não sabe, eu trabalho com recursos humanos, então eu acabo lidando ou vendo isso em primeira mão. Sim, a pandemia, o Covid, sim, afetou muito, por dois motivos. A gente mora aqui nos Estados Unidos, então os Estados Unidos teve um estímulo muito forte para o povo americano, e aqui na Califórnia, além do incentivo do Estado, teve o incentivo federal. Então, eram dois incentivos que fizeram o povo ficar em casa. E com isso, eu trabalho numa fábrica e a gente precisava de gente e estava muito difícil de encontrar povo para trabalhar. O povo não queria. Então, é, é, e para mim isso não fez muito sentido, claro, que sendo que eu preciso, né, contratar funcionários, mas ao mesmo Uhum. tempo eu entendo. O cara que está em casa sem fazer nada, recebendo seu dinheiro semanalmente ou a cada 2 semanas, para que ele vai querer trabalhar? E acaba indo em contrário à nossa lição, onde diz que o trabalho é necessário para nós, para a gente ter a nossa personalidade, para ter a nossa característica e algo que Deus criou e instituiu para o nosso bem-estar, né? Uhum. Uhum. Então, uma pandemia dessa altera? Claro que altera.
mas também não entrando naqueles detalhes, se eu consigo trabalho ou não, as necessidades, não Uhum. entrando, né? Porque sempre tem os dois extremos. Um onde o cara tem o trabalho e não quer, porque está recebendo auxílio do governo, e o outro que talvez não tenha o auxílio do governo, quer trabalhar e não está encontrando. Estou Uhum. mostrando a minha realidade aqui onde eu moro, no norte da Califórnia, aonde tem trabalho e o pessoal não estava buscando, entendeu? Porque eles estavam querendo ficar em casa. Então, nesse sentido, como é que a gente trabalha com eles e tenta mostrar que o trabalho deve ser, né? Você tem que buscar o trabalho para te engrandecer, porque não só te traz satisfação e te traz um crescimento pessoal e aquela realização, mas também é algo que Deus colocou para nós e temos que Com seguir, certeza. Tem um ditado popular que diz que o trabalho dignifica o homem, né? né? A Exatamente. gente encontra muitas passagens bíblicas que diz sobre trabalho, né? Uhum, Em Provérbios, ou Salomão falou bastante sobre trabalho também, com certeza. Esse aspecto eu acho que é interessante, porque como é o estudo da lição em português, muitos brasileiros que não têm tanta vivência nos Estados Unidos podem vir assistir essa discussão nossa aqui, que é bem-vindo. Todos vocês são bem-vindos, pode deixar lá perguntas para nós, vamos discutir. É, mas, assim, os Estados Unidos é um país que a economia é elogiada ou desejada pela grande maioria dos outros países, né? Nós nascemos no Brasil, eu aposto que quando você era um garoto ou um adolescente, se tinha um amigo que trazia alguma coisa dos Estados Unidos, que comprava que era americano, todo mundo se interessava. Nossa, que legal, nossa, né? Era um produto de qualidade, e a gente via nos filmes que a sociedade, eles tinham acesso a algumas coisas super bacanas, né? E fala, nossa, deve ser muito legal morar nos Estados Unidos, né? Mas vivendo aqui, obviamente a gente chega nessa conclusão, nossa, é muito legal viver aqui nos Estados Unidos, né? E a gente tem acesso às coisas também, só que nós temos que trabalhar muito duro. uhum, Eu creio que o padrão de trabalho do norte-americano, isso daí sem ofensa nenhuma, porque eu trabalhei muitos anos no Brasil também e sei, mas assim, eu, pelo menos na minha vida, eu trabalhava duro lá, só que aqui eu trabalho muito mais duro. Quer dizer, o país é duro no sentido, é um outro tipo de empenho, né? Aqui busca-se a excelência, né? Que é um pouco do que a lição vem tratando também, né? O americano e nós que estamos aqui nos Estados Unidos, quando a gente pega alguma coisa para fazer, a gente tem como princípio em fazer o nosso melhor, né? Em try to do our best, isso que a gente tem que buscar aqui. E a carga horária também, muitas vezes a gente fica 10, 12 horas trabalhando. Então a gente vê que o reflexo desse empenho dos americanos foi a construção de uma sociedade com uma economia muito forte. Um país que tem um padrão, uma qualidade de vida muito alta, né? Então, nesse contexto de trabalho, é muito fácil as pessoas, você se deparar com workaholics aqui. E, por outro lado, é muito fácil você se deparar com pessoas que estão deprimidas porque não gostam do trabalho. E eu acho que, assim, nesse aspecto, essa pandemia trouxe muitas lições a todos nós, né? Para o workaholic, que ficou impossibilitado de trabalhar, seja porque perdeu o emprego e não estava encontrando no início, né? Porque no início realmente houve uma perda de postos de trabalho muito, muito grande aqui, muito numerosa, e como as autoridades não sabiam como lidar com a pandemia, foram instituídos lockdowns, quer dizer, não podia abrir outros tipos de atividade econômica que não fossem as essenciais, né? Como serviço para a saúde ou como mesmo obras de manutenção
de engenharia para estradas, etc. Então, todas as demais coisas estavam funcionando ali. Por exemplo, os restaurantes fecharam, as academias fecharam, alguns parques fecharam, porque não se sabia. Então, houve um impacto na vida dessas pessoas, do workaholic, e ele se deparou com uma outra realidade. Ele começou a conviver com a família dele. Ele começou a conviver mais com os filhos. E muitos, a gente pode notar nos jornais, inclusive, não só na igreja, e muitos testemunhos que eles relatam, olha, eu estou redescobrindo a minha vida. Né? Não que trabalhar de uma forma, um hard worker, ou não que você tenha que ser... trabalhar, eu não estou querendo instituir aqui uma forma insuficiente de trabalho. O que a gente está constatando é que a Bíblia nos ensina também que tudo que a gente faz deve ser feito com moderação, né? Então, eu acho que essa foi uma lição que chamou a atenção a nós. Olha, quanto tempo eu tenho passado com a minha família, quanto tempo eu tenho dedicado aos meus amigos, quanto tempo eu tenho dedicado a Deus. Eu acho que essa foi uma conclusão quase que majoritária. Quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? Você já fez essa reflexão? E, por outro lado, aquele que perdeu o trabalho, que estava indo insatisfeito, que estava indo deprimido, que estava indo desgostoso, que não conseguia, até por essa questão emocional, ter um bom desempenho, uma boa produtividade, quando perdeu o trabalho e viu os benefícios que essa atividade trazia para a vida dele, começou a repensar, falar, olha, realmente não era tão mal. Eu tinha que mudar a minha forma, a minha ótica, a minha visão sobre a coisa. Ou realmente, olha, tudo bem, realmente aquela atividade para mim não servia, mas eu descobri o caminho que eu devo seguir agora, que vai ser esse. Então, eu creio que os impactos que refletiram um dos impactos, né, refletiram na vida laboral, né, do trabalhador, devido a essa pandemia do COVID-19, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, dentro desse contexto econômico, que eu creio que no Brasil também teve um impacto razoável, foram esses pontos que eu consegui levantar. Maravilha, Rony. Mas é isso mesmo, né, cara? O trabalho, ele é importante para nós, foi instituído por Deus, e a Bíblia também fala que temos que fazer da melhor forma, o que vier às mãos para fazer conforme as nossas forças, e isso não é só no nosso trabalho manual, em coisas que a gente faz, né, como hobby. O trabalho, isso é muito importante. E essa, para mim, foi uma das principais a lição dessa lição o trabalho foi instituído por Deus. Devemos fazer da melhor forma e tudo que vier, vamos fazer do melhor possível. Amém. É isso aí, Pitu. Vamos orar para finalizar o nosso estudo? Querido Pai, nesse momento te agradecemos muitíssimo, Senhor, por tua mensagem, uma mensagem que nos traz alívio, porque a sociedade e a vida que vivemos hoje, nessa época, nesse momento da humanidade, da história da humanidade, ela está muito voltada ao trabalho, Senhor. Tudo que é para nos alimentarmos, para mantermos nossos lares, para ajudarmos nossos filhos, nossos pais e a todos, nós necessitamos trabalhar. Então, te agradecemos muitíssimo por nos lembrar de que o trabalho é um presente que o Senhor nos dá. E te pedimos, Senhor, que esteja com cada um aqui, cada um dos nossos ouvintes, esteja comigo, com o Pitu também, nos animando, abrindo as portas para que possamos ter boas oportunidades, esteja com aqueles que perderam os seus empregos em virtude dessa pandemia, Senhor, estejam com os adoentados e nos guie a todos para que na próxima semana possamos estudar novamente sobre Tua Palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E para você que gostou dessa discussão, você pode ir até o grupo
Entre Amigos no YouTube, e lá deixa o seu like. Deixa o seu like, uma forma de você trabalhar como missionário, porque pelo contexto dessa ferramenta, dessa plataforma YouTube, quanto mais like nós temos, mais visibilidade nós ganhamos, né? Esse é um trabalho filantrópico, é um trabalho que não tem fins lucrativos, portanto, a nossa missão aqui é levar a palavra de Deus a todos, e a gente convida vocês para participar conosco, seja das discussões ou como missionário, dando o seu clique e falando para os seus amigos também sobre esse canal. Tá certo? Muito obrigado, Pitu, muito obrigado pela tua Um abraço. disponibilidade novamente. Um abraço.